pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live. E aí, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Hoje nós vamos falar sobre autoestima, né? Como anunciamos mais cedo. Então, se você ficar até o final dessa live, você vai saber como melhorar a sua autoestima. Nós sabemos que hoje, boa noite para a galera que está chegando agora. Sejam bem-vindos, JB, Soares, Carolina Terras das Águas, sejam bem-vindos. Compartilhe essa live com 3 amigos, não seja egoísta. E você que está chegando agora e vendo pelo replay, estamos ao vivo aqui para falar sobre autoestima. Autoestima, a gente sabe que é algo que tem afetado inúmeras pessoas hoje em dia. As pessoas estão cada vez mais eufóricas, cada vez mais irritadas, cada vez mais estressadas, mais ansiosas, mais tristes, mais isoladas. Principalmente os adolescentes hoje em dia. Os adolescentes tendem, não sei se você já reparou, a maioria dos adolescentes hoje tendem a ficar dentro dos seus quartos, isolados. Por quê? Hoje nós vamos entender como a autoestima afeta diretamente a nossa vida, os nossos relacionamentos, a nossa família, no local do trabalho, né? Nas suas relações de trabalho. Nós temos uma autoestima. E se essa autoestima estiver abalada, tudo vai mal na nossa vida. Não é verdade? Então sejam bem-vindos, muito boa noite para quem está chegando. E vamos iniciar essa live contando uma história. A história de um monge. Havia um monge que liderava outros monges, né? E ele falou o seguinte: olha, o nosso monastério está passando por crise e vocês, monges iniciantes, precisam sair para roubar. Roubar para a gente sobreviver, para a gente ter o que comer e ter como a gente sobreviver. Que está faltando tudo aqui para a gente. Então vocês vão ter que sair e roubar. Aí um monge olhou para o outro e falou: roubar, mestre? Sim, vocês vão ter que roubar. E quem chegar primeiro aqui vai ser o vencedor. Aí começou a sair um, começou a sair outro. E ficou um lá sentado, não quis sair. Aí o mestre falou: uai, mas por que você não vai? Se todos os seus colegas já foram. Aí ele falou o seguinte: porque, mestre, as pessoas, né, vão estar observando a gente. Todo mundo vai estar observando a gente. E a gente sabe que isso não é certo, né? Mas por que todos os seus colegas foram e você não foi? Justamente você não foi. Porque a pessoa mais importante vai estar me observando. Ele perguntou: quem é então essa pessoa? Ele falou: eu mesmo. Ou seja, a nossa consciência. Mesmo que você esteja fazendo aquilo que, digamos, é o recomendável, mas existe a voz da consciência. Existe essa voz que está todo o tempo falando dentro da gente, não é verdade? Está nos acusando, está nos apontando, está nos levantando e nos derrubando. Então, mesmo que todas as circunstâncias cooperem para que você faça determinadas coisas, mas se dentro do seu coração diz que é para não fazer, escute atentamente a voz da sua consciência, escute atentamente a voz do seu coração, né? As pessoas, os mais antigos, falam que Deus, ele não grita, ele sussurra nos nossos ouvidos, no nosso coração. É uma voz mansa e suave, né? Então o que acontece? Hoje nós vamos falar sobre o medo, esse medo que bloqueia a autoestima, esse medo que as pessoas carregam, ainda mais nos tempos de hoje, não é verdade?
Então, para quem está chegando agora, muito boa noite, turma. Maravilha ter vocês aqui. E é o seguinte, para quem não me conhece, eu sou o Luciano Mendes, sou psicanalista e sou graduando em marketing, né? Então a gente tem propriedade para falar, não é um Zé Bobinho falando qualquer coisa, né? A gente tem já uma bagagem, tem propriedade para falar sobre autoestima, né? Porque a gente vem estudando, vem se aprofundando e a prática clínica, principalmente no atendimento das pessoas. Então o que acontece? Mas essa live não é sobre mim, é sobre você. O que é o medo? O medo, na verdade, é algo que nos mantém vivos como espécie até hoje. Imagina só, se o homem das cavernas fosse totalmente destemido. Nós como espécie, como seres humanos, já teríamos sido extintos, não é verdade? O medo é o que nos mantém vivos. Mas tem o outro lado do medo também. Quando esse medo ele começa a ser nocivo, quando esse medo ele começa a ser um bloqueador dos nossos potenciais, quando esse medo começa a nos atrapalhar na vida profissional, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, quando esse medo começa a nos afetar, principalmente a nossa autoestima, né? Tem pessoas que vivem todo o tempo com medo. Ai meu Deus do céu, vai entrar alguém aqui e vai me roubar, vai acontecer algo ruim, então com pressentimento ruim, né? A gente sabe que tem pessoas que vivem assim, em estado de pânico, ou seja, falta inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Hoje você vai entender, se você ficar até o final dessa live, você vai entender o que é inteligência emocional. As pessoas falam tanto sobre inteligência emocional, está tão na moda, mas pouca gente sabe o que de fato é inteligência emocional, certo? Então o que acontece? O que é o medo? O medo, na verdade, é o seu cérebro falando o seguinte: eu não tenho informação suficiente, não tenho repertório, não tem informação cognitivo-comportamental, ou seja, sua mente não consegue entender e seu organismo, seu corpo, seu comportamento não consegue entender, fazer a leitura daquilo. Então, a gente já assina embaixo ali, medo, perigo, e o cérebro vai fazer o quê? Vai correr, fuga, né? Ou vai confrontar. Das duas, uma. Tem pessoas que todo o tempo estão no modo de luta e fuga. Não é verdade? São pessoas reativas, são pessoas que não conseguem ter um diálogo, são pessoas que não conseguem escutar, né? Hoje está tão em moda palestras sobre oratória, sobre comunicação, mas Rubem Alves tem uma frase que eu acho incrível, que a melhor técnica de comunicação não é você falar bem, e sim você escutar bem. E eu acho isso genial, eu acho isso de uma maestria absurda, porque realmente é. Se nós formos prestar atenção, se você ficar calado e entender, parar para escutar passivamente o que a outra pessoa está solicitando, o que a outra pessoa tem para trazer para você, mesmo numa zona de conflito, numa discussão, numa briga, num desentendimento, quem é que vence numa briga? Aquele que confronta mais ou aquele que consegue entender o que o outro está querendo dizer? Porque muitas vezes a gente sabe que as palavras não são suficientes, né? As palavras não são suficientes para as pessoas revelarem 100% as suas intenções. E a gente tem que fazer a leitura do subtexto. Tem uma frase que eu não me recordo o autor, mas teve um ator da Globo que falou esses dias, eu achei interessante, que o interessante do texto é as entrelinhas, é o subtexto, que está contido fora do texto, né? É a leitura das entrelinhas. Muitas vezes o autor ele diz uma palavra, mas com outro sentido, né? Então, a interpretação desse subtexto, que está abaixo do texto, aquilo que está nas entrelinhas. E assim é nas nossas relações, na verdade, no seu local de trabalho, por exemplo, se uma pessoa ela não conseguiu entregar o relatório no tempo hábil, se você não conseguiu atingir suas metas, você vai entender, você como líder, você como gestor, ou você como subordinado, você vai procurar entender o que foi que aconteceu. Foi preguiça, foi porque deixou para cima da hora, não é verdade? Então o que acontece? Nós precisamos ter essa habilidade de entender, ouvir o que o outro tem para nos dizer. Muitas vezes a gente não consegue expressar com palavras. A gente precisa escutar atentamente as demandas do outro. Ok? Então o que acontece?
Todos nós temos o medo. O medo, ele é um bloqueador. O medo, ele causa timidez. Às vezes você tem medo de se expor em público. Tem um estudo recente que fala o seguinte, que as pessoas têm mais medo de se expor em público do que o medo da morte, né? Então veja que o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão achar, do que as pessoas... eu não vou abrir uma live porque as pessoas vão me julgar, vão julgar minha roupa, vão julgar meu cenário, vão julgar a forma que eu estou falando, os erros de português. Mas na verdade, falando um português mais escrachado, você tem que tacar o foda-se para a opinião dos outros. Se você ligar para a opinião de pessoas que você às vezes nem conhece, ou pessoas que dão pitaco na sua vida, que não pagam os seus boletos, você está sendo uma vítima de pessoas que estão tendo poder sobre a sua vida, sendo que não era para ter. A única pessoa que tem que ter poder sobre a sua vida é você mesmo, né? Nós somos filhos do Criador, viemos à vida para governar sobre a terra, sobre todas as coisas, não é? Então o que acontece? Se você fica refém da opinião dos outros, se você fica refém da expectativa, do julgamento das outras pessoas, isso é uma trava emocional. E quantas são as pessoas, talvez seja você, um amigo seu, que travam na hora de se comunicar com medo do julgamento das outras pessoas, né? Quantas são as pessoas que travam na hora de abrir uma live porque está com medo das pessoas julgarem? Pessoas inteligentes, pessoas que têm conteúdo para passar, pessoas que têm um potencial absurdo de servir o próximo, de passar o seu conhecimento adiante, né? Mas travam devido a esse medo do julgamento, não é verdade? Aí as pessoas vão descontar esse medo aonde? Fugas emocionais. Vamos lá? Listar quais são as fugas emocionais mais clássicas. Você vai comprar coisas que você não precisa para aparentar ser que você não é, para pessoas que nem você gosta, nem faz parte do seu ciclo social. É um absurdo, né? Infelizmente esse é o retrato da nossa geração, o retrato de muitas pessoas hoje em dia. E eu tenho uma frase que é o seguinte: o medo, se você recuar, ele te pega, mas se você avançar, ele some. Ou seja, se você recuar, o bicho pega, se você avançar, o bicho vaza, ele some. Então, a única alternativa que nós temos é encarar a vida como ela é, encarar a realidade como de fato ela é. E o que é o medo, Luciano? Vamos lá. Você como psicanalista, qual a sua leitura sobre o medo? O medo, eles são na verdade histórias. O medo são histórias que acontecem na sua mente. Historinhas que todo tempo nós contamos. Que você não é capaz, que não é pra você, que você não merece ser feliz nos seus relacionamentos, que você não merece prosperar, que você não tem capacidade, que você tem que fazer mais um curso, mais uma graduação, mais um mestrado, mais um doutorado, que nunca você está pronto. Ou seja, nós somos bons demais em dar desculpas. Nós somos profissionais em dar desculpas, né? E sempre contando as mesmas histórias. Sempre contando as mesmas historinhas. Blá, 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 blá. Existe uma voz na nossa cabeça, falando com a gente. Em outras lives, futuramente, nós iremos aprofundar mais sobre isso. O que são essas vozes? Que vozes são essas? Porque se você observar bem, antes de você dormir, o sono antes de vir, muitas vezes você pensa 1000 coisas, né? Você pensa no boleto que vai vencer, você pensa no relatório que você tem que entregar, você pensa nas vendas que você não bateu, você pensa no relacionamento que talvez está em crise, você pensa 1000 coisas, e esses pensamentos são automáticos na sua mente, não é verdade? E quando esses pensamentos são automáticos na sua mente e você não tem controle sobre ele, o sono ele é impedido de vir. Você tenta, e muitas pessoas falam assim: cara, eu não consegui dormir 3, 4 horas da manhã, minha mente fervendo, pensando 1000 problemas e tralalalala. Não é verdade? Então o que acontece? A gente observa que essa voz é uma voz externa, é uma voz que nós não temos controle. Em outras lives nós iremos aprofundar sobre isso, porque é um assunto muito interessante, no qual nós iremos aprofundar falando sobre a PNL, né? Então o que acontece? As histórias são crenças.
As histórias que você conta pra você, que você não é capaz, que você não pode, que você é feio, que você é esquisito, que é isso, aquilo, que não é pra você, que você não é feliz. E todas essas histórias negativas são crenças. O que são crenças, Luciano? Crenças é aquilo que você acredita. Crença é a expectativa do futuro, né? Eu costumo dizer que a diferença de fato para crença. O fato é aquilo que você está constatando na realidade. O que é um fato? É que agora, exatamente 19h52 da noite, horário de Brasília, estou aqui em Carolina, Maranhão, fazendo essa live diretamente do meu escritório para você. Isso é um fato, você está constatando. Você que está vendo no replay, né, você está vendo em outro horário. Mas isso é um fato, você está constatando, isso é um fato, né? A crença, não. A crença é o seguinte: saindo aqui 8h30 da noite, eu irei fazer um treino na academia. Hoje, inclusive, irei treinar costas e tríceps. Daqui a pouquinho, 8h30 da noite. É uma crença. Essa é uma crença. O fato é aquilo que você constata. Aquilo que está acontecendo. É real. É a realidade. A crença é a expectativa do futuro. Daqui a pouco. Pode ser que eu vá para a academia, pode ser que eu não vá. Mas eu tenho certeza que eu irei, né? Com fé em Deus irei. Daqui a pouco fazer meu treino. Então o que acontece? As crenças que alimentam a nossa vida. Se você for prestar atenção. As pessoas, elas costumam viver no mundo da expectativa. Ou vivem no passado, ou vivem no futuro. Não é? Amanhã vai ser melhor. Não, porque amanhã eu vou fazer aquilo. Não, porque amanhã, mês que vem, ano que vem, eu vou conseguir. Certo? Se as suas crenças forem positivas. Mas e a maioria que as crenças, meu amigo, minha amiga, são negativas? O que é que a gente faz? Não é? O que é que a gente faz? Me diz aí. 80% dos nossos pensamentos são negativos. 80% dos nossos pensamentos são negativos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% dos nossos pensamentos são negativos. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas crenças trabalham contra a gente. E por esses pensamentos trabalharem contra a gente, daí a gente entende os resultados negativos: depressão, ansiedade, frustração, isolamento, solidão. Porque existe a diferença entre solidão e solitude. A solidão é quando você está insatisfeito, depressivo, você se isola e você fica mal com a sua própria presença e mal com a presença das outras pessoas. A solitude não. A solitude é a contemplação do vazio, é a contemplação da sua própria presença. Tem pessoas que são solitárias, mas tem pessoas que têm solitude, né? São pessoas que têm solidão e tem outras que têm solitude. Solitude é quando você está bem com a sua própria presença e você precisa de, por exemplo, um momento a sós com você mesmo para refletir, para você se autoconhecer. Alô, meu amigo Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Alô, Luana, alô, Bárbara, sejam bem-vindos. O que acontece? A solidão é um mal que assola a maior parte da geração dos jovens hoje em dia. Os jovens, se você reparar, como eu falei no início da live, você que está chegando agora, a solidão, ela afeta demais os jovens hoje em dia. Você vê os jovens reclusos na frente de uma tela preta, um tablet, um computador, um celular. Por quê? As pessoas estão perdendo vínculos, ainda mais com o avanço da inteligência artificial, os games, as plataformas 3D, o multiverso, né? Tudo isso, fuga da realidade. São ferramentas tecnológicas legais, mas assim como o fogo, se você pegar o fogo e tocar fogo numa casa, você vai destruir. Mas se você pegar o fogo e se aquecer no frio do inverno, será positivo. Tudo é o uso que você faz, né, dessa ferramenta. A tecnologia, por um lado, é bom, mas por outro, as pessoas estão fugindo da realidade, fugindo dos fatos. Estão voltadas para esse universo imaginativo, o mundo da fantasia, o mundo da ilusão. Não é verdade? Tem pessoas que estão distantes da realidade, estão deslocadas da realidade. Por isso o sofrimento. Por isso as pessoas estão tão angustiadas,
Porque estão se baseando apenas nos pensamentos negativos, nessas historinhas que nós contamos, as mesmas desculpas, as mesmas histórias, e é por isso que a gente não muda. Alô, minha amiga Raquel, seja bem-vinda. O que acontece? Então, para você mudar a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, você precisa mudar a historinha que você conta para você todo dia. Luciano, você como psicanalista, o que você indica para você, para a gente mudar essas crenças, mudar essas historinhas negativas que nós contamos? Calma que já que eu vou te explicar. A gente sabe que tudo na vida chama-se treino. Quem treina, reina. Quem treina, reina. E a maioria das pessoas não tem treinamento para a vida pública. Sabemos que nós temos a vida privada, que é a vida da porta da nossa casa para dentro, e a vida pública, que é a vida de fora, né, da porta da nossa casa para fora, o mundo, a selva de pedras, né, a vida social, não é verdade? Então o que acontece? A vida íntima, segundo o viés da psicologia, de dentro, da porta de casa para dentro, é mãe, é acolhimento, é afeto, é amor, né? É acolhimento, é você estar bem, é você ser acolhido. Mãe é isso, né? E a vida da porta para fora é pai, é a selva de pedras, é você confrontar a realidade, é você ter a proatividade, a ação, é você resolver. E muitas pessoas estão faltando uma dessas duas pernas. A maioria dos casos, dos problemas, é porque falta uma dessas duas pernas, que é pai ou é mãe, né? A vida de dentro, a vida dos afetos, a vida interna, a vida da sua autoaceitação, do seu autoconhecimento, é mãe. Mas a vida para fora, que é o trabalho, é o servir, é você desbravar, é você conquistar, é você ocupar o espaço que é seu de verdade, é o pai, a figura paterna. Ah, Luciano, mas infelizmente, por uma sorte do destino, eu fui abandonado pelo meu pai, eu fui abandonado pela minha mãe. Aí você precisa passar por um processo de autoaceitação, de autoconhecimento. Você precisa se voltar para dentro, você precisa entender essas dores internas e ressignificar. Ou seja, dar um novo sentido. Vai resolver você chorar? Vai resolver você reclamar? Vai resolver você culpar o seu pai, a sua mãe? Não, não vai resolver. Temos que ser inteligentes e claros para entender isso. Aí você precisa passar por terapia, psicoterapia, para você se entender. Às vezes as pessoas com depressão, com ansiedade, com problema de relacionamento, querem comprar curso na internet. Meu Deus do céu, curso não vai resolver a sua vida não, meu amigo. Se você está com graves problemas de depressão, de ansiedade, você precisa de terapia. Você precisa de terapia, você precisa de um profissional da saúde, é um caso de saúde pública. Quantas pessoas não dão cabo da sua própria vida, não acabam com a sua própria vida por causa da ansiedade, da depressão, por causa de um problema de relacionamento, um relacionamento abusivo, um relacionamento que as pessoas falam tóxico, né? E acabam que as vidas são perdidas porque as pessoas simplesmente não têm humildade para pedir ajuda, são egoístas, estão sofrendo, mas o egoísmo fala mais alto. Então se dê uma chance de se conhecer, de entender as suas raízes, de abraçar as suas raízes. A maior parte dos sofrimentos psicológicos hoje em dia, dessa geração, está nesses dois pés, pai e mãe. E nas próximas lives nós iremos destrinchar, aprofundar mais sobre a importância de nós aceitarmos, como a Bíblia fala, né? Honrar o seu pai e a sua mãe. E a Bíblia é uma sabedoria milenar, né? A gente sabe que no Antigo Testamento, Deus ele deixou o mandamento de honrar seu pai e a sua mãe como um dos primeiros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é honrar seu pai e sua mãe, amar seu pai e sua mãe. E o que é honrar o seu pai e sua mãe? É aceitar, talvez, que eles foram negligentes na sua criação, que poderia ter sido melhor, poderia ter tratado você com mais carinho, com mais dedicação, com mais afeto, poderia ter acolhido você melhor, poderia ter dado uma educação melhor. Poderia, mas se não foi, o que é que a gente faz com isso? É você aceitar, é você acolher.
estar presente quando eles precisarem. Honrar seu pai e sua mãe é você aceitar e honrar eles em vida. Quando eles precisarem de você, você se fizer presente, mesmo que eles não mereçam. Mas quem somos nós, meu Deus do céu? Nós somos inferiores. Por mais que você tenha mais dinheiro, por mais que você tenha uma posição melhor na sociedade, por mais que você seja uma pessoa mais influente, mais conhecida, você nunca vai superar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Eles vieram antes de você. Você tem que comer muita poeira, meu amigo. Você tem que honrar seu pai e sua mãe em vida. Honrar os mais velhos, dar um amparo financeiro para eles quando eles precisarem. Estar presente. Isso é honrar o pai e mãe. Por que as pessoas sofrem? Porque está faltando pai e mãe, caramba. Está faltando pai e mãe. A vozinha acusa, né, o tempo todo. Essa vozinha que nós falamos para os monges no início da live, acusa o tempo todo. Então, honrar o seu pai e sua mãe é você aceitar o lugar deles que é de devido na sua mente, no seu coração, na sua consciência, né? Nós não temos capacidade nem de perdoar nosso pai e nem nossa mãe, porque eles são maiores. As pessoas falam assim, mas eu não consigo perdoar. Meu amigo, você não tem que perdoar seu pai e sua mãe, porque se você falar que vai perdoar, você já está se colocando num lugar de superioridade. Você não é superior a eles. Eles são superiores. Eles colocaram, te deram a vida, né? Fizeram que você viesse a esse mundo. Então, quem vem antes, a gente tem que respeitar a hierarquia. Temos que respeitar a hierarquia. Respeitar pai e mãe. Aceitar eles como eles são. Mas eu quero mudar, eu quero fazer isso assim. Eu gostaria que eles fossem assim. Gostaria. Simplesmente aceite. Aceite como eles são. Acolha-os. Traga eles para dentro do seu coração e aceite. Você vai ver que a sua vida vai começar a deslanchar. Porque isso é que a gente estuda muito e vê acontecendo, né? A gente estuda muito na psicanálise, na psicologia. É você resolver a sua vida com seu pai e a sua mãe. O que acontece? A maioria de nós temos os famosos bloqueios emocionais. O que são os bloqueios emocionais, Luciano? São as histórias que você conta. E as histórias que você conta para você te limitam e te libertam. As histórias que você conta vai te limitar, vai te aprisionar numa caixinha e vai te libertar. Quais são as histórias que você conta? Talvez você está limitado na caixinha da religião. Você está limitado na caixinha social dos seus amigos, na bolha da sua família. Todos nós somos programados, não é verdade? Desde a hora que a gente nasce. Desde a hora que a gente nasce, nós somos programados. Programados o tempo todo. Programados na nossa infância. Quando a gente é pequeno, né? Na escola, nós somos programados pelos nossos professores. Nós somos programados pela televisão. Antigamente o pessoal assistia mais televisão, mas hoje ainda a maior audiência é do pessoal mais velho, né? Mas só adolescente não. Só adolescente mais jovem. Tá todo mundo no TikTok, no Instagram, no YouTube, mídias de fácil absorção. Mas o pessoal 35 mais, 40 mais ainda consome muita televisão hoje em dia. Então, a televisão, ela programa também, é um dos programadores mentais. Outro programador que forma a nossa personalidade. A nossa personalidade é formada do 0 aos 7 anos e dos 7 aos 14. Do 0 aos 7 anos, se você entregar um celular na mão de um filho seu, você está acabando com a infância dele. Ei, preste atenção no que eu estou te falando. Se você que está entregando um celular nas mãos do seu filho de 0 aos 7 anos, você está acabando com a infância dele. Acabando. Depois eu vou até fazer um vídeo para deixar aqui no feed falando sobre isso. Você que entrega celular na mão do seu filho de 0 aos 7 anos, você está acabando com o cognitivo dele. Porque ele está o tempo todo recebendo picos de dopamina. Um vídeo atrás do outro, mais colorido, mais vibrante, mais interessante, mais curioso, um desenho diferente, uma figurinha diferente, uma historinha diferente, fora os perigos da exposição, da sexualização indevida das crianças, fora a exposição de outros malefícios que vocês todos conhecem, né? Então você está acabando com o cognitivo da criança. 0 aos 7 anos, não entregue, você que é pai, você que é mãe, não entregue o celular na mão
dessa criança, porque você vai acabar com a infância dela. Depois não reclame. Lá na frente, essa criança se tornar um adulto inseguro, um adulto antissocial, um adulto recluso, um adulto que não vai ter interações humanas, só vai querer ficar no seu cantinho. Depois não reclame dele estar depressivo, ansioso, com burnout. Tome cuidado. Está lhe falando aqui um psicanalista. Não faça isso. Dos 0 aos 7 anos não entreguem aparelhos celulares, nem tablets, nem computador. Tem a hora para brincar, tem a hora para o lúdico, tem a hora da televisão, do desenho, né? Por quê? Por quê, Luciano? Porque está formando a personalidade. Cara, e não tem nada mais importante do que essa formação da personalidade. Aí a gente volta pra base, que é pai, é mãe. Pai é segurança, pai é você ter confiança, é você ter autoestima, né? E a mãe é o afeto, é o seu lado emocional. Afeto e o acolhimento, né? Mãe é esse acolhimento. Pai é o confronto, é a vida, é você ter gestão nas suas próprias emoções, é você ter capacidade de confronto, é você ter capacidade de conquistar, de desbravar, de trabalhar. É o mundo para fora. Mãe é o mundo interno. Por isso, não entregue aparelho celular na mão de criança de 0 a 7 anos. De 7 a 14 é o segundo setênio. Existem 2 setênios na nossa infância. Setênios são 7 anos. Do 0 aos 14. Aliás, do 0 aos 7 e do 7 aos 14. Né? Então o que acontece? Os bloqueios são histórias que nós contamos. Histórias que nós contamos para nós mesmos que nos limitam. São limitadores. Então se você conta uma historinha, você vai acreditar até certo ponto, porque você está condicionado por essas histórias. Você acredita piamente que você nasceu para ser infeliz. Você acredita piamente que você nasceu para ser mais um. E não é assim. Você tem toda a capacidade, todo o potencial dentro de você. Mas é preciso você ressignificar essas histórias. Você precisa de autoconhecimento, de autoestima. Em outras lives, mais para frente, nós iremos aprofundar. Porque a gente pensa que a autoestima é só a gente estar de good vibes. E não é isso. A motivação barata, ela acaba. A autoestima não. A autoestima você pode ficar triste. A autoestima você pode ficar angustiado. Você pode ficar com raiva, você pode ficar ressentido, você pode ficar até magoado, mas você não vai perder a autoestima. A autoestima é algo a longo prazo, não é algo temporário. Então nós vamos entender como nos blindar das adversidades, como a gente não ser reativo, parar de ser mimizento, reclamão. Tem gente que está o tempo todo reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do prefeito, reclamando do governador. Cara, se cada um cuidasse da sua própria vida, o tanto que cuida de política, de governo, do caralho de asa, o mundo seria outro. O problema é que as pessoas, elas terceirizam as suas responsabilidades. E se você terceiriza, se você colocar a culpa nos outros, você tira a culpa de você. Então são histórias que te limitam, caramba. Então as pessoas têm que parar de reclamar e começar a agir. O que é que eu posso fazer? O que é que está no meu controle? O que é que eu posso fazer para mudar a minha realidade? E mudando a minha realidade, eu tenho capacidade de mudar a vida das pessoas à minha volta, principalmente da minha família. Não é? Então quando você sai do lugar da vítima, do reclamão, do babão, quando você sai do lugar da pessoa inconsistente, da pessoa mimizenta, você passa a ter governança sobre a sua vida. Você passa a ter governo sobre você mesmo. O poder mais importante não é aquele que você tem sobre as outras pessoas. Isso é muito fácil. Isso o dinheiro, muitas vezes você consegue alcançar. O poder mais importante é quando você tem o autopoder, o autodomínio, o autoconhecimento. Quando você se conhece. Você pode ter os melhores diplomas, você pode ter as melhores universidades, os melhores cursos. Você pode ser uma pessoa inteligentíssima. Mas se você não se autoconhecer, se você não se autorrespeitar, se você não tiver autoestima, se você não tiver inteligência emocional, é tudo aqui, ó, pra dentro, não é nada pra fora. Pra fora é muito fácil. Você pode maquiar, você pode aparentar o que você não é. Você pode enganar até o primeiro e segundo tempo, mas você nunca vai se enganar, porque aquela vozinha tá falando dentro de você. Certo? Valeu, turma, maravilha. Iremos fazer outras lives. Se você gostou desse conteúdo, passe
para as pessoas, para um amigo seu, pelo menos 3 pessoas. Compartilhe o que é bom. A gente compartilha tanta besteira, a gente compartilha tanta futilidade. Compartilhe o que é bom, certo? Fica com Deus, um abraço. Tchau, tchau.